Cá comigo. Ontem eu estava no YouTube assistindo o canal de casarões antigos que se tornaram abandonados, fazendas, né? E me chamou a atenção a história que o rapaz me contou. Eu não sei se eu vou saber contar direito, mas é mais ou menos isso. Acho que o senhor Roberto encontrou com dona... Qual é o nome dela agora? Me fugiu o nome dela. É o senhor Adalberto que encontrou com dona Mariquinha. Vamos colocar assim. Adalberto e Mariquinha se encontraram nessa vida aqui no país do Brasil, que eles eram imigrantes, o senhor Adalberto português e dona Mariquinha uma espanhola. E os dois se encontraram depois aí de gerações que vieram para o Brasil, né? E eles, de famílias muito pobres, simples, ambos, né? Dos dois lados, tanto o senhor Adalberto quanto a dona Mariquinha, eles simplesmente, no destino da vida aqui no país, no nosso país, se encontraram e eles, com a idade de 17 para 18 anos, né? Eles se juntaram naquela época, isso praticamente falando aí 1800 e alguma coisa, praticamente há mais de 100 anos. Essa é a história. E esses dois formaram uma família linda, tiveram 2 filhos, e esses 2 filhos, eles deram boa educação e eles formaram riquezas, né? Essas riquezas que eles formaram foram fazendas, foram propriedades, né? Tudo no século passado, muito ricos. E aí mandaram os 2 filhos para os Estados Unidos. Os 2 foram para lá, se formaram, né? Isso depois, logicamente, de passar muito tempo. Adultos se formaram, médicos, e formaram famílias lá nos Estados Unidos. Claro que nesse período vinham, voltavam, né? Para aqui para o nosso país. Enfim, a questão é que praticamente os bens adquiridos pelos seus pais no grande tempo de lavoura, no tempo muito de trabalho, a riqueza em si que eles deixaram aqui no país, no Brasil, dona Mariquinha e o senhor Roberto, eles simplesmente juntaram, mas os seus filhos não quiseram nada. Ou seja, abandonaram. Eles estavam mostrando a fazenda abandonada, uma linda fazenda, né? A propriedade. E aí, por trás dessa história, está a questão dos 2 médicos, os 2 filhos, os únicos filhos que eles tinham, esse casal. Os filhos simplesmente não quiseram nada, não quiseram tomar conta, né, aqui no país, e abandonaram. Agora, claro que não abandonar não quer dizer assim que, toma, deixa aí para alguém. Não, deixou. Só que como deixa, o que acontece? O governo vê que não tem parentes, que realmente eles não tinham, mais próximo não ser os 2 filhos, tanto da parte dela quanto da parte dele, o senhor Roberto e da dona Mariquinha. Simplesmente essa fazenda, no caso, dessa fazenda que estava falando, essa história, está lá até hoje, abandonada, há mais de
60, praticamente, anos. Entre 40 anos, 60 anos, por aí. Então, resumindo, o casal que era do século passado, os imigrantes, a geração dele, aí em 1890 e alguma coisa, para 1900 e alguma coisa, e aí os filhos cresceram, e aí os filhos foram estudar, e juntou. Aí eu fico perguntando, valeu a pena? É a questão, né, de modo de ver. Se a ingratidão dos filhos de ter se formado nos Estados Unidos, por que eu falo ingratidão? Porque os dois faleceram aqui no país. E os dois morreram de velhice. E os dois filhos, davam assistência para os pais? Davam. Mas aquela assistência vinha para si e voltava e ia embora. Será que os pais não queriam ir embora junto? Aí fica a questão, não sei se de repente, eu não posso julgar, né? De repente os pais talvez não estavam em plena questão de tomar essa decisão se eu devo ou não devo ir com meus filhos, ou meus filhos devem ou não devem me levar, né? Mas a dura questão dessa história que eu assisti ontem no YouTube é essa. O pai juntou, o pai deu todo o amor, todo o carinho, toda a atenção, juntou riquezas nesse nosso país. E é louvável também para a parte dos dois filhos que formaram a sua família, formaram aí, tem a sua profissão no outro país, né? Mas a honra em si, e sei lá, eu vou me aprofundar mais nessa história, tentar, né? Porque quando o rapaz contou, ele contou muito rápido, né? Ele estava fazendo a live falando da fazenda, e aí contou mais ou menos essa história, e o que me chamou a atenção disso aí, que às vezes a gente tem que fazer a nossa parte, eu como pai, né? Faço minha parte para minha filha. Olha, chega até me engasgar porque eu tô meio resfriado ainda. Dá para perceber que a minha voz, né, tá meio fanha. Mas a questão é, você junta riqueza, você junta tudo, para quem? Então, pouco com Deus é muito, felicidade, bora que bora. O que você tem também não sai desperdiçando por aí. Quem guarda tem para o dia de amanhã, nesse sentido. Mas dizer assim, quem guarda, acaba sendo guardado. E a memória desses dois, que é a honra, que fez por onde teve um grande império, um grande fazendas e tudo mais, porque com certeza era famílias de agricultores, né? Tinha um potencial, eu não sei se de repente é de soja, de café, de grãos, né? Geralmente são fazendas assim, são pessoas que têm um grande poder aquisitivo. Mas enfim, eu pergunto, talvez com certeza isso vai ficar para a União, né? Para o Estado, para o país, para o governo. Não sei qual é o destino que se vai dar nisso. Se até agora também ninguém mexeu, é porque com certeza deve estar em alguma questão. Ou se de repente esses dois podem fazer uma doação para alguma ONG, alguma instituição de caridade, como acontecia muito em época da Santa Casa, né? A Santa Casa tem muitas e muitas propriedades, entendeu? Também não foi questionada a religião dos dois, né? Quando a gente fala Santa Casa assim, porque às vezes quem é católico acaba fazendo a doação. Ou que é espírita acaba doando para muitas instituições espíritas, evangélico também acaba doando aí, né? Mas enfim, se eu souber mais novidades eu vou contar de novo, vou trazer com mais propriedade aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos a questão que eu quis me expressar aí dessa história do seu Adalberto da Mariquinha, tá? Belinha, abraço.
Abraço, 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 abraço. Bora, maravilha.